Muito bem, muito bem. Eu nem vou dar ainda os cumprimentos, né? Nem vou oferecer os cumprimentos de boa noite, boa tarde, bom dia. Então vou aguardar um pouquinho aqui, porque a gente vai aprendendo, depois de 20 e tantas lives, quase 30, né? Um pouco os macetes aqui. Às vezes leva quase 30 lives para a gente aprender os macetes. Então a gente aprende que com o tempo, que inicialmente, né, o sistema vai avisando as pessoas que a live começou, aí o pessoal vai entrando, como eu estou vendo agora que o Vitor já entrou, devagarzinho o pessoal vai entrando e aí eu vou dar as boas-vindas, vou contar um pouquinho o que nós vamos aprontar nessa, que provavelmente é a última live deste ano, e por que deste convidado, mas eu acho que o tema vai ser muito bacana. Levantei alguns tópicos aqui de outras lives para discutir com ele, para provocar ele, para a gente começar a fazer um apanhado desse tão diferenciado ano de 2020. Hoje, o dia dessa live é dia 8 de dezembro de 2020, quer dizer, estamos no finalzinho aí do ano, então eu acho que já dá para a gente tirar algumas coisas desse ano. Então vou começar aqui desejando então agora oficialmente bom dia, boa tarde ou boa noite, se você estiver assistindo ao vivo mesmo aqui a nossa transmissão. E como eu tenho dito, acho que foi mais ou menos lá para o meio, né, dessa sequência de transmissões que eu comecei a adotar essa fala, mas ela veio de uma leitura que eu fiz muito peculiar, né? Apesar da gente chamar de live, né, este evento aqui, a gente chama de live, na tradução seria ao vivo, nem sempre as pessoas assistem ele ao vivo, né? Algumas pessoas vão assistir a gravação. Aliás, o que a gente mais tem percebido é que as pessoas assistem depois, porque é gostoso transmitir aqui ao vivo, é gostoso poder ver as perguntas que as pessoas mandam ao vivo, dá aqui um grau de espontaneidade, mas nem sempre as pessoas podem assistir neste momento aqui, 9 horas da noite do dia 8 de dezembro de 2020. E aí a gente percebe que nos dias seguintes, 5, 6, 7 vezes mais pessoas assistindo ou assistiram do que ao vivo. Então, por isso eu digo bom dia, boa tarde, boa noite, porque fica gravado e cada um assiste, boa madrugada, né? Cada um assiste no momento que puder. Meu nome é Danilo Afonso, eu trabalho na Vertigo 16, desenvolvimento de pessoas. Nós somos uma consultoria que trabalha a área do desenvolvimento humano comportamental, os treinamentos ligados ao que hoje já há alguns anos, mas de qualquer maneira mais recentemente passou-se a designar como soft skills, né, ou as competências comportamentais, mas que de soft às vezes não tem nada, diferente do que se chama de hard skills, que são as competências mais técnicas. Dentre elas, uma que eu acho que esse ano ganhou uma potência gigantesca, que é a competência da adaptabilidade. Cara, eu acho que se teve uma coisa que 2020 nos ensinou, e aí daqui a pouquinho eu vou ouvir o nosso convidado também falar muito do que ele aprendeu, um cara muito sábio. O nosso convidado tem duas características que eu gosto muito, ele é muito sábio e ele é muito sagaz, né? Ele sabe tirar leite de pedra às vezes. Não sei o que ele, né, vai trazer de aprendizados, mas para mim a adaptabilidade é uma coisa brutal de importante daqui para frente. Tanto que a gente deu o nome deste papo, deste último papo do ano, de Darwin tinha razão. Foi um bordão que a gente desenvolveu aqui na Vertigo nesse segundo semestre, quando a gente percebeu que ele tinha razão mesmo, quando ele disse que não é o mais forte nem o mais inteligente aquele que sobrevive mais às condições do mundo. É sim aquele que responde mais rapidamente a essas condições, se adaptando a elas. E acho que isso nunca foi tão verdadeiro e de maneira tão intensa quanto nesse período do início do 2021, ou seja, os anos 20 do século 21. Bom, chega de enrolar, deixa eu chamar aqui o Jorge para ele entrar e pôr esse papo comigo, falar um pouquinho sobre o que foi que ele aprendeu, sobre tanta coisa para a gente registrar nesse momento especial. E tá aí ele. Jó, muito boa noite, pelo menos agora, ao vivo é boa noite. Quem for assistir daqui para frente pode ser bom dia, boa tarde, boa madrugada, enfim. Tá tudo bem com você? Que bom estar com você, cara, que saudades. Pois é, acho que a última vez que a gente se viu pessoalmente, se eu não estou enganado, foi antes até da pandemia, né? A gente até conversou no comecinho da pandemia,
fizemos inclusive a primeira live aqui dessa série, enfim, que a gente pensou em fazer contigo, mas acho que a gente não se encontrou, ou minha memória está falhando? Não, você tem razão, sim, nós estamos cumprindo o distanciamento social. Sim. Com às vezes alguma flexibilidade, porque não está fácil, né? Seguir 100%. Acho que nós, pelo menos, não nos encontramos fisicamente, né? Não, então com muitas saudades. Bom, mais saudades das crianças e da Areia do que de você. Mas... Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Eles são muito mais legais do que eu. Mas eu tô com tanta saudade de você quanto da Ju, viu? Não vou passar pano aqui, não. Tô com saudade dos dois. Ô, Jó, quando a gente... Bom, conforme foi se aproximando o ano, vai batendo cansaço e eu tenho dito muito para as pessoas desde novembro que a noção da passagem do tempo ela é muito importante para a nossa psique, né? O fato da gente ter um calendário, da gente perceber as estações do ano e começar a nomeá-las e começar a dizer verão é calor, inverno é frio, outono folhinha cai, primavera nasce flor e dá fruto, vai nos dando uma noção dessa passagem do tempo e vai dando uma sensação de controle. E aí essa coisa do calendário que se propõe a trocar de ano no dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro tem um simbolismo brutal. Ele pode não ter na prática uma grande diferença, a temperatura, o clima é mais ou menos parecido entre 1º de dezembro, entre 31 de dezembro e 1º de janeiro, etc. e tal, mas psiquicamente tem um simbolismo poderoso. E as pessoas, portanto, vão dizendo, o ano está acabando, eu estou cansado, eu também, e a gente falou, bom, vamos então, né, encerrar as lives esse ano e tal, e a gente retoma o ano que vem com outro formato, sejam as lives mesmo, não necessariamente tem que ser outro formato, seja podcasts, enfim. E aí veio a questão do, poxa, eu gosto desse fechamento de ciclos. A gente até teve uma das lives em que a gente falou isso, eu já gravei vídeo falando disso, muitos autores importantes falaram desse fechamento de ciclos ser tão importante, e aí propus a você que a gente retomasse, né, mais uma live entre nós, até para a gente falar o que fica de aprendizado de um ano tão doido. Né? Vai chegando no final de ano, a gente vai recebendo vídeos que vão dizendo, olha, será que o ano foi tão ruim assim? Quer dizer, claro que ele foi muito ruim para quem faleceu, ou não, né, dependendo da crença, mas ele foi ruim se você viu o seu negócio quebrar, se você perdeu um ente querido, se você viu a sua saúde deteriorar. Mas será que, de fato, sistemicamente, ele foi tão ruim? E a gente vê que talvez não, etc. e tal. Mas a ideia era procurar alguns aprendizados nesse ano tão difícil. Eu anotei um monte aqui que eu fui tendo, por exemplo, nas conversas aqui com as pessoas. E só para começar a provocar, né, e te passar a palavra depois dessa longa introdução, eu resgatei um que a gente teve lá na nossa primeira conversa, na primeira live que a gente fez, onde a gente falava de gestão de conflitos e quem conflita são pessoas, não são coisas, coisas não conflitam, tal. E eu percebo que essa pandemia e essa insegurança toda trouxe, por exemplo, uma revalorização do indivíduo. Às vezes, até por um prisma muito simples. Quem morre é gente. Coisa não morre. Quem morre é ser vivo, né? Claro que bicho também morre, planta também morre. Mas trazendo aqui para a discussão para a nossa espécie, quem morre é gente, né? Coisa não morre. A gente teve que de novo olhar para a morte, talvez com uma proximidade que a gente não vinha olhando há muito tempo. Né? E só gente morre, coisa não morre. Bom, isso foi uma coisa que eu acho que esse processo todo trouxe de aprendizado. E você? Assim, dá para a gente ficar 5 horas aqui. O que ficou fermentando na sua cabeça desde que a gente falou de fazer essa live e uma live sobre aprendizado? Tá me ouvindo? Peraí que aqui faltou luz aqui. E aí, não, é sério, coisa que só acontece nesse momento. Faltou a luz e acho que derrubou o meu roteador, e aí eu imagino que o meu celular está procurando aqui o 4G, então pode ser que engasgue um pouquinho. Então, te passar a palavra. Então, foi realmente um ano muito diferente. Né? A espécie humana foi ameaçada como nunca antes. Não houve nada que ameaçasse a espécie humana tão fortemente como este vírus este ano. Então, foi realmente um choque muito importante. Eu concordo que talvez nós tenhamos visitado alguns valores que não visitávamos há muito tempo.
O valor das coisas básicas, o valor da família, o valor da saúde, o valor da alimentação. Quer dizer, nós fomos obrigados a desacelerar, fomos obrigados a ficar em casa no nosso casulo. Então, tudo isso nos levou para um patamar de sociabilização que era muito diferente tempos atrás. Nós éramos todos expansivos, o mundo estava fora, não estava dentro. Tudo bem, tem já as pessoas mais evoluídas que se concentram no seu interior, que meditam, que se sentem por inteiro, mas essa não é a forma geral. A forma geral é que a gente vai para fora buscar aquilo que nos faz falta para garantir a nossa sobrevivência durante mais um tempo. E acho que este ano foi um ano realmente de choque de avaliação, não é? Eu, por exemplo, eu ia para São Paulo 2, 3 vezes por semana. É ridículo, cara. Eu também. Ridículo. É ridículo pensar que eu precisava disso. Eu estava falando hoje com um empreendedor e, como você sabe, eu trabalho com startups, então conheço muitos empreendedores nessa área. E estava falando com um empreendedor que estava na Flórida, veio a São Paulo fazer um pitch e voltou para a Flórida no dia seguinte, porque precisava fazer essa apresentação para um grupo de investidores. Isso em 2019, se ele supusesse fazer isso por forma de vídeo, seria execrado, quer dizer, ninguém ia querer escutar o indivíduo falando do seu negócio em vídeo porque ele estava na Flórida. Então ele gastou 7 mil reais para vir. Então, realmente nós podemos questionar um montão de coisas que viraram padrão e que realmente não precisam de ser padrão. Então, é claro que é uma pena quantas vidas se perderam. Eu perdi alguns amigos. É inacreditável. Eu não achava que eu ia perder amigos. Mas eu perdi alguns amigos para o Covid-19, né? Então, é avassalador, quer dizer, é irreparável o mal que este vírus fez à humanidade. Uhum. Por outro lado, ele realmente nos transformou, talvez, numa sociedade um pouquinho mais evoluída. É cedo para dizer. Uhum. Mas eu acho que nós aprendemos algumas coisas que nós não sabíamos, ou pelo menos tomamos consciência de algumas coisas que nós não estávamos tomando consciência. Você sabe que é engraçado, você falou de mudança de valores, ou revisão de valores, né? Foi até a expressão que você usou. Na segunda live, eu falei com o Rogério Farinelli, que é um advogado importante no sentido que é um cara estudioso, é um cara que tem valores muito sólidos do que ele considera correto, do que ele considera que faz sentido ou não faz sentido, e a gente falava sobre direitos e deveres. E uma das coisas que a gente discutiu ali, que eu trouxe para a discussão com ele, é o quanto a gente também aprendeu que aquela frase, não, conta comigo, hein, conta comigo, que era uma coisa meio do tipo, olha, tô por aqui, caso você precise, você me avisa, tem que cair por terra numa situação, por exemplo, de crise como essa. Mais do que dizer conta comigo, está na hora da gente começar a falar deixa comigo. Daqui eu vou resolver. Não no sentido brutal, não no sentido egoísta, mas assim, não dá tempo de ficar esperando que o outro me acione. Você já sabe que é para fazer, vai lá e faz. E isso em várias esferas, seja na esfera corporativa, seja na esfera social. Quer dizer, vai ficar esperando que o governo diga que as pessoas precisam se cuidar. Deixa comigo, eu vou fazer o que tem que ser feito. Né? Então eu acho que essa revisão, eu gostei muito dessa expressão, revisão de valores. Porque há valores que ficaram ainda mais pétreos com esta crise toda, e há valores que a gente teve que rever, né? Teve que atualizá-los. E acho que um desses é esse, sabe, conta comigo, mas conta comigo é muito passivo, né? A gente precisa ser um pouquinho mais ativo em alguns momentos, como esse deixa comigo. E depois do segundo papo que a gente teve, a gente falou também de talentabilidade. E é engraçado, cara, como 6 meses depois eu vejo tanta gente falando disso. Né? Tanta gente que sofreu, começou a olhar para si e se perguntar, pera, mas no que realmente eu faço a diferença? Né? No mundo em crise eu tenho que agregar valor. Qual é meu talento? Você descobriu algum talento novo, ou se não talento, pelo menos um interesse novo durante essa pandemia? Eu acho que não.
Eu acho que não, porque eu estou realmente numa fase de descobrir os talentos dos outros. Né? Então, a minha paixão é realmente explorar o talento dos outros e revigorar o talento nos outros e realmente, por estar em casa e por ter as ferramentas necessárias para isso, eu fiz isso muito. Eu fiz isso e faço isso demais. É impressionante. Eu não parei hoje o dia todo. Eu acordei às 6 horas da manhã. Então, é impressionante como nós temos a capacidade de interagir muito mais neste novo modelo em que usamos os meios eletrónicos para comunicar, em vez de nos deslocarmos fisicamente para um lado e para o outro. Então, talvez eu tenha descoberto a capacidade de fazer 2 reuniões ao mesmo tempo. Não devo ser o único, né? Não, Que põe um fone no ouvido com uma, um fone com a outra, desliga o vídeo quando precisa e vai participando e dando pitaco aqui e ali. Mas, tirando isso, realmente foi um aprofundar daquilo que eu gosto de fazer. Eu tive realmente a possibilidade de me focar mais naquilo que eu gosto e não perder tempo com coisas que eu não gosto, né? Porque havia coisas que eu perdia tempo desnecessariamente, como viagens, São Paulo, essa barafunda toda, que realmente eu consegui eliminar e isso é extraordinário. Quer dizer, eu estou muito mais produtivo agora do que eu era. Isso porque eu não tenho que executar, porque ainda está para ser comprovado que o tal do home office é produtivo. É muito bom para reuniões, é muito bom para conversas, é muito bom para trocas de ideias, mas para executar, para, né, demonstrar, para realmente realizar, ainda está por se provar, não é? É tudo muito novo, estamos ainda testando muitos modelos. Mas como eu estou na fase de discutir e não na fase de executar, não é? É o nose in, hands off, não é? O nariz dentro e as mãos fora, então para mim ficou muito fácil cutucar as pessoas, ajudar as pessoas, dar uma nova visão para as pessoas através destas ferramentas, sem ter que executar. Mas a execução me parece que ainda é offline. Eu gosto do teu ponto e acho que aqui, então vou arriscar dar o meu depoimento, acho que essa execução ela vai acabar sendo dividida em tipos de execução. Porque, de fato, há execuções que vou tomar a precaução de usar esse advérbio, ainda não são impossíveis ou não são permitidas pela distância. Vou dar um exemplo, nós temos uma amiga, uma profissional, aliás, competentíssima na sua área, que é uma computurista, a Alessandra Bragante aqui em Vinhedo, que é difícil para ela fazer o trabalho à distância de acupuntura, uma vez que ela precisa tocar nas pessoas, colocar a agulha no lugar certo para trabalhar a dispersão da energia que está acumulada e tal. Mas, por exemplo, no meu trabalho, isso não é verdade. O meu trabalho, até por ser uma execução intelectual, né, de relacionamento, ela se mostrou, sim, muito viável. E eu mesmo achava que isso não era possível, ou eu sucumbia um pouco também às minhas crenças limitantes. Talvez pelo meu gosto pessoal da interação, de estar próximo das pessoas, eu resisti muito à ideia de fazer os trabalhos terapêuticos e de coaching e de mentoria, os individuais, especialmente, à distância. E aí mantinha um consultório em São Paulo, outro consultório aqui em Vinhedo, e só fazia os trabalhos quando era inevitável, quando alguém estava em Barcelona ou estava em outro estado e não tinha como. E, de repente, a pandemia me obriga a fazer uma escolha. Ou eu atendo através dos veículos virtuais, ou eu não atendo. Eu tinha uma escolha para fazer, mas a escolha era continuar trabalhando ou não trabalhar. E de repente eu descobri que isso melhorou muito a produtividade por vários motivos. Primeiro, pela questão do deslocamento, tanto o meu quanto das pessoas, elas chegam menos estressadas, porque elas não precisaram pegar trânsito, elas não precisaram parar uma reunião para poder ir para consulta com o terapeuta ou com o coach, porque tem que ir lá no consultório dele. Elas puderam muitas vezes até segurar um pouco as transferências e contra-transferências por conta do distanciamento digital. Então, quer dizer, numa determinada área, eu posso te dizer que sim, melhorou muito a produtividade, mas de fato, para outras áreas ainda é muito pouco tempo para a gente avaliar, e em outras a gente sabe que realmente não deu. É um mundo em transformação, e eu acho até que é meio redundante dizer isso, mas o ponto aqui para mim da transformação não é constatar o óbvio, no caso a transformação,
mas é constatar a velocidade dessa transformação, né? O quão gigantesca foi a aceleração nesse ano de uma série de fatores a partir de tudo que aconteceu e da necessidade de termos que fazer uma troca, né, de contexto pelo distanciamento social, pela utilização da tecnologia. Então, essa velocidade é algo que eu acho que tem um impacto realmente gigantesco. E aí é que vem o problema. Nem todo mundo se adapta rápido. Nem todo mundo tem a facilidade da adaptação. Não sei se você teve casos em que você percebia a pessoa sofrendo porque ela não conseguia se adaptar a essas mudanças. Como é que você lidou com mudanças que te afetaram e não perguntaram para você se você concordava? Nós dizemos, eu nunca fui consultor de verdade, não é? Consultor efetivo e efeito da palavra, não é? De ganhar por dar consultoria. Mas fui consultor um montão de vezes, inclusive dentro das próprias empresas que eu participei. E uma das coisas que nós dizemos em consultoria é que quando a empresa está quebrada, ela está disposta a mudar. Quando a empresa está dando resultado péssimo, ela está disposta a mudar. Quando a pessoa está desempregada, ela está disposta a mudar. Quando a pessoa ou a empresa estão no seu conforto, na sua zona de conforto, elas não estão dispostas a mudar. Então é muito difícil mudar empresas ou pessoas que estão na sua zona de conforto. O que nós tivemos com o Covid-19, o que nós tivemos aqui em 2020, foi uma zona de absoluto desconforto para todos. Então, a adoção de mudança, a adoção de novidade foi extraordinária, porque estava todo mundo louco, estava todo mundo desesperado, absolutamente fora da sua zona de conforto. Foi por isso que a adoção de novas tecnologias foi tão brutal este ano. Este ano é o maior ano da história do mundo em investimento em startups. Cara, nunca se colocou tanto dinheiro em novos negócios como neste ano. Porquê? Porque está todo mundo inseguro, está todo mundo pensando para onde é que este mundo vai. Quer dizer, não é mais o mesmo mundo, é um mundo novo, precisa de soluções novas. E eu vi isso nas pessoas, vi isso nas empresas, vi isso por todo o lado. As pessoas estavam tão perdidas que elas realmente adotaram novidades. Ao contrário do que aconteceria num ano normal, em situações normais, em que os planos estavam sendo acompanhados e se sabia mais ou menos. Então, eu não vi muita gente perdida e agora o que eu faço? Tirando os políticos, que nos mandaram ficar em casa porque não sabiam o que fazer com a gente, não é? Uhum. Porque agora a pandemia está num nível mais alto do que antes e agora não nos mandam ficar em casa. Então, peraí, então antes que a curva era menor, nós tínhamos que ficar em casa, as escolas fechadas, os comércios fechados, tudo fechado. Agora que o nível está mais alto, os comércios podem ficar abertos e estou pensando em abrir as boates e as escolas e os cinemas. Então não era preciso ter fechado naquela época. Então, tirando os políticos, que não sabiam o que fazer com a gente. E, portanto, o que eu até dou uma desculpa para eles, porque, de fato, é algo que não tinha protocolo. Não estou aqui dizendo que eles estão todos ótimos, mas realmente não havia protocolo, né? Estava todo mundo ali tomando decisões sem histórico. Né? Perfeito. Eu acho que tem que ir por aqui, né? Isso, mas ninguém nos disse eu acho. Todo mundo falava como se tivesse a certeza. E aí, como várias certezas apareceram com versões diferentes, foi uma confusão. Então, deixar as pessoas em casa, não sabemos o que isto é, vamos ficar em casa que é mais seguro? Legal, perfeito. Então, tirando essa classe, as empresas e as pessoas, cara, foi impressionante como eu vi adotarem novos negócios, novas formas, novas tecnologias, novas visões, investimentos, abertura para novas conversas. Eu achei que foi extraordinário, exatamente porque é quando as coisas não estão bem que as pessoas estão abertas à mudança. Então foi criado todo um ambiente de instabilidade que permitiu uma evolução brutal, dizem que 5 anos em em termos de adoção da tecnologia, em termos de digitalização das empresas, em termos de transformação digital nas empresas. Porquê? Porque estava tudo muito ruim. Quer dizer, realmente as pessoas estavam todas muito assustadas. Então, não vi muita gente perdida. Tudo bem, no começo todos nós ficámos um pouquinho perdidos, mas acho que rapidamente as pessoas perceberam que precisariam fazer coisas diferentes e há muita coisa diferente para se fazer. Eu mesmo, o ano passado, gastava 2 horas de conversa
para explicar o que era uma plataforma de gestão de manutenção, ou de marketplace, ou de fidelização de clientes. E ficava lá conversando, até as pessoas entenderem se teriam necessidade disso ou não. E este ano foi muito mais fácil. Realmente, a adoção de novas tecnologias, novas posturas, foi muito grande por todo lado. Sabe que, agora puxando a sardinha para o meu lado, quando você fala que as pessoas elas não adotam as mudanças quando elas não precisam, isso é algo absolutamente natural, seja do ponto de vista neurológico, fisiológico, porque pensar gasta energia e pensar coisas novas gasta mais energia ainda, porque eu tenho que fazer mais sinapses, seja do ponto de vista da prática, do hábito. Eu gosto muito de uma frase, estava tentando lembrar aqui qual que é o filósofo que falou isso, foi um filósofo francês, eu até tenho ele aqui em algum lugar, vou resgatar, mas que ele diz que as pessoas não resistem às mudanças, as pessoas resistem a serem mudadas. E do ponto de vista prático é isso mesmo, elas nem podem resistir às mudanças porque elas não conseguem controlar essas mudanças. Não, eu não quero esse negócio aí do vírus, faz favor aí, quem liberou esse vírus, bota ele de volta, esquece, não tem como eu resistir a essa mudança, né? É uma avalanche que me toma. Foi Jean-Paul Sartre, estava tentando lembrar aqui a frase. Agora, elas resistem a serem mudadas. Ou seja, eu não posso resistir à mudança, mas quando essa mudança me afeta, puxa, às vezes eu até tento resistir se ela me tira da zona de conforto. Até que chegue um ponto, como você mesmo colocou, em que essa mudança é inevitável. Ela simplesmente diz, amiguinho, é como para mim, né? Eu posso até de novo colocar o meu exemplo. Não tinha muito o que eu fazer. Pô, pessoal, eu não quero, né, que vocês tenham medo, eu não quero que esse vírus nos impeça, né, de falarmos presença. Eu não quero um monte de coisa, mas é o que temos para hoje, como diria Ney Matogrosso. Né? Ney Matogrosso's Way of Life. É o que temos para hoje. E aí eu resisto à mudança porque eu não quero ser mudado. Mas chega um ponto onde Darwin tinha razão. Né? Eu quero retomar essa expressão porque eu gosto dela. Darwin tinha razão. E olha, eu nem quero desafiar aqui os criacionistas, eu nem quero entrar em polêmica religiosa. Tudo bem se Darwin estava errado sobre a questão da evolução das espécies, do ponto de vista da passagem do tempo, biológico. Mas ele tinha razão numa coisa, não importa se o mundo tem milhões de anos ou se ele tem só 6.000 anos de criação. Sobrevive aquele que se adapta mais rápido às condições do ambiente. Condições essas que mudam também. Então não é o mais forte, não é o mais inteligente, mas é o que tem uma resposta mais rápida à capacidade de adaptação. E aí a coisa pega demais atualmente quando a gente vê mudanças atrás de mudanças, transformações atrás de transformações. A adaptabilidade não passa mais a ser um diferencial. Eu acho que nós vamos chegar à conclusão, talvez, muito em breve, que a competência da adaptabilidade ela virou quase que falar inglês. Né? Tão básico, quer dizer, não é mais diferencial. Não, olha, eu realmente me adapto rápido. Tá bom, podemos começar a conversar. Né? E não, olha, eu me adapto rápido. Nossa, eu quero que você trabalhe comigo. Há 20 anos atrás, 30 talvez, falar inglês fluentemente era até um diferencial. Hoje, mas se você não falar uma língua que é globalizada, e daqui a pouco o mandarim é capaz de entrar nessa conta também. Num mundo que está globalizado, talvez do ponto de vista de ser um cidadão produtivo, vai ficar até difícil, né? Não vai dar nem para começar a conversa. Adaptabilidade me parece algo brutal daqui para frente num ambiente que se transforma tão rápido. Né? Não vai ser mais uma escolha, vai ser quase que um processo seletivo. Então, mas a adaptabilidade no passado queria dizer que eu não tinha verdades certas. Queria dizer que eu não sabia o que eu queria. Adaptabilidade queria dizer que eu não tinha certeza para onde eu ia. Né? Eu sou adaptável, quer dizer que você serve para qualquer coisa, né? Não, eu estou aqui. Não, se chover está bom, se fizer sol também está. Isso era negativo. Ninguém queria um ser adaptável dessa forma, não é? Nós queríamos pessoas que já entrassem jogando, pessoas que já tivessem histórico naquela função, pensando em pessoas nas empresas, nas corporações, não é? Nós queríamos pessoas que tivessem feito isso muitas vezes e, portanto, tivessem certezas dos caminhos. O que nós tivemos este ano foi uma quebra da necessidade de ter certeza, que é extraordinário.
Eu não tenho mais que ter certeza de nada, porque eu não posso mais ter certeza de nada. E realmente o maior valor agora é eu ser capaz de olhar o futuro próximo e me encaixar no que está acontecendo e tirar o melhor proveito disso e realmente ser produtivo num sistema instável, não é? Em todo um ecossistema que está em mutação numa velocidade extraordinária. Mas não era isso que nós queríamos do passado. Nós queríamos do passado gente certa, não é? Certeza. Gente que era ponta firme, não é? Espera aí, como é que pode ser ponta firme e ser adaptável ao mesmo tempo? Não, nós queríamos o ponta firme, nós não queríamos o adaptável. Então, cara, é uma mudança muito maior do que nós podemos imaginar. Concordo inteiramente com você que muda a hierarquia de skills para as empresas, porque tem muita gente com muita dificuldade de viver num mundo instável, não é? Com meias informações, não é? Quem não tem informação toda às vezes sofre porque precisa tomar a decisão com toda a informação disponível e com um volume grande. E agora não. Agora nós temos realmente pessoas com skills diferentes que são capazes de tomar decisões e errar mais, que era outra coisa que também era muito condenada no passado. Como assim? Para que é que você vai tomar decisão se você não tem certeza? Espera mais um pouco. A recomendação era exatamente essa. Espera, se você não tem certeza, não se precipite. Agora é o contrário. Se você não tem certeza, execute para que você busque mais elementos para ter certeza. Né? Exatamente. Agora, Jean, deixa eu só colocar um ponto aqui que eu acho importante, porque eu não acho que talvez a gente também esteja aqui descobrindo, né, a América novamente através dessa conversa sobre adaptabilidade. Mas eu acho que é importante, como você mesmo falou, né, revisitar esse valor. Mas se 2022 e esse cenário todo, que ainda vai se perpetuar por no mínimo o primeiro semestre de 2021 um pouco, né, não sei quanto tempo, mas que é a demolição das certezas, e que, portanto, nos traz essa conversa da adaptabilidade, também a gente não pode confundir adaptabilidade com estamos aí para o que der e vier, no sentido de que, tá, mas para onde você quer ir? Não, estamos aí para o que der e vier. Beleza, bacana, mas para onde você quer ir? Não, estamos aí para o que der e vier, no final das contas, você perdeu o bonde da história. Porque, tanto na conversa que eu tive com o Marcelo Dantas, talvez 2 lives atrás, acho que foi isso, onde a gente até chamou de propósito em dobro, porque tanto eu quanto ele trabalhamos muito esse tema, já estou aqui dando spoiler do que eu vou falar, quanto na última live com o Caio Infante, que ele falou até de employer branding, que era um tema que eu não conhecia tanto, mas que a gente faz no dia a dia também, de certa forma, surgiu esse tema do propósito. E aí eu acho que ele é um tema que também ganhou muita força durante a pandemia, porque as pessoas foram convidadas a ficar em casa, a pensarem um pouco também nas suas vidas. O medo da morte faz a gente se perguntar que porra eu estou fazendo da minha vida. Então, quer dizer, se eu posso morrer, e claro, a gente sempre soube que podia morrer, mas era uma coisa que você dizia, depois eu penso nisso. A não ser alguém que descobriu um câncer, ou alguém que vivenciou um acidente muito sério, que poderia realmente ter perdido a vida. Mas no dia a dia cotidiano, a gente não pensa na morte. E aí, ao não pensar na morte, às vezes, de vez em quando, a gente também esquece de pensar na vida. E, de repente, a iminência da morte, nem que seja pela quantidade de vezes que se fala isso, né? Então, vai começar o jogo de futebol, minuto de silêncio aos centenas de mortos da Covid. Nos jornais diários, tantas pessoas até hoje morreram e tal. Quer dizer, morria gente também todos os dias antes infelizmente, né, de câncer, de acidente, de assassinato, de AVC, de tanta coisa. E, claro, e eu entendo a circunstância da Covid, mas hoje se fala de tantos mortos pela Covid. Mas o fato é que fez muita gente parar e pensar o que justifica a minha existência. E se por um lado também, agora eu vou falar o meu entendimento disso. Se eu tenho uma capacidade de adaptação alta, mas eu não sei para onde eu estou indo, isso pode gerar um efeito looping. Eu posso ficar correndo atrás do próprio rabo, porque estamos aí para o que der e vier. Tá, mas o que é que você espera que venha? Não, estamos aí para o que der e vier. Por outro lado, também, de maneira rígida, eu quero isso, meu propósito é esse, mas eu não consigo me adaptar ao que o ambiente me oferece, eu corro o risco de quebrar. Eu vejo esses 2 temas emergindo muito forte, ou sendo revisados, né, como valores muito importantes em 2020. A questão, sim, da adaptabilidade e de uma resposta rápida
aquilo que se apresenta, mas uma clareza, uma necessidade de clareza maior de propósito, que não precisa estar escrito na pedra, né? Porque senão aí eu mato a adaptabilidade, mas eu também não posso ter uma adaptabilidade a qualquer coisa, porque senão eu posso estar simplesmente correndo para o lado errado. Eu posso estar correndo atrás do próprio rabo e não percebendo. Quero te escutar, não precisa concordar, mas quero te escutar como é que você vê esses dois pilares, né? A gente falou da adaptabilidade, mas a questão do propósito. Tá adaptável às condições do ambiente, mas o que é que você está procurando previamente? Né? Onde é que você se encaixa nesse ambiente? Faz algum sentido para você? E você vem trabalhando também, eu sei, esse tema propósito já há algum tempo. Eu percebi que há dois movimentos diferentes, um nas empresas e outro nas pessoas. Eu percebi que nas empresas, e até foi lançado um livro ou outro sobre esse assunto, eu gosto muito do exemplo do Golden Circle, em que no centro de tudo está o porquê eu faço alguma coisa, só depois é que vem o como eu faço essa coisa e depois o que é que eu faço de verdade. Do Simon Sinek, né? Do Simon Sinek. Então, o porquê, então, a necessidade de eu atingir o meu porquê, seja lá como, seja lá com o quê. Então, não importa com o que é que eu vou atingir o meu porquê, não importa como eu vou atingir o meu porquê, mas o meu porquê é mais imutável. Soberano. Quase imutável, soberano. Eu percebi as empresas com essa necessidade de mudarem a forma de atuar para continuarem a objetivar o seu porquê. Olha, porque nós queremos isso, nós então vamos ter que fazer outra coisa do que nós fazíamos antes. Então nós vendíamos em lojas físicas, porque queríamos proporcionar às pessoas uma experiência de adquirirem produtos de determinada qualidade, em determinadas condições, e agora, nesta situação, nós fomos obrigados a criar formas diferentes de fazer esses produtos chegar nas pessoas para mantermos o nosso porquê. Eu vi muitas empresas reforçando o seu porquê. Estão reforçando o seu propósito transformador, a sua razão de existência. Eu não senti isso nas pessoas do mesmo jeito. Eu senti que as pessoas tiveram mudanças muito drásticas, essa coisa de ficar em casa com os filhos e com o resto da família e ter que montar 2 escritórios em casa, um para a esposa, outro para o marido e um lugar para as crianças brincarem, porque estava todo mundo em casa. E isso ocupou as pessoas demais no instinto da sobrevivência. Eu não acho que foi um ano bom para as pessoas repensarem os seus valores, repensarem o seu propósito. Eu não senti as pessoas com essa tranquilidade. Tudo bem, tem alguns felizardos que não tiveram essas mudanças todas, ou já têm uma vida mais arrumada, e que realmente, por estarem em casa com mais tempo livre, puderam pensar nisso. Mas eu não acho que é a generalidade dos executivos, ou dos trabalhadores, ou dos nossos colegas do dia-a-dia. Eu acho que a maior parte das pessoas trabalhou demais para cuidar das crianças em casa, para cuidar das coisas da casa, para fazer tudo com limitações aqui e ali, para atender o trabalho, para às vezes continuar a estudar, quem estava estudando, para manter os relacionamentos, para ter cuidado para não pegar doença, para não passar doença para os seus entes queridos mais velhos. Eu acho que foi um ano tão estressante em termos de vida em comum, que eu acho que é quase, do meu ponto de vista, um ano perdido em termos de orientação. Nas empresas eu vejo o contrário. Cara, o que surgiu de linha de alimentação saudável, o que surgiu de produtos orgânicos, o que surgiu de suplementos alimentares, o que surgiu de abordagens mais saudáveis para as coisas que nós já comemos hoje. É impressionante como se foram lançados produtos novos com foco em saudabilidade, com foco em longevidade, coisas que nós não estávamos vendo nos últimos anos. Ô, João, mas deixa eu permitir aqui uma provocação. Mas as empresas não são feitas de pessoas? Né? As empresas, quer dizer, quem tomou essa decisão não foi o vidro anti-reflexo, não foi a mesa de mármore, nem tampouco o computador de última geração. De alguma forma, essas decisões foram tomadas por pessoas. Então, quando a gente diz, e eu corroboro com você, né? Então, quando as organizações se mostraram também muito adaptáveis e lançaram muitas coisas novas, muitas delas, inclusive, fomentando uma vida mais saudável, mais equilíbrio, até mesmo sistemas, né, de contato entre as pessoas. De repente, o Zoom ganha uma popularidade que nunca teve
né, tão grande antes e tantos outros sistemas, os próprios atendimentos terapêuticos online, a gente já falou sobre isso, mas tudo isso não tem por trás pessoas, quer dizer, não tem também pessoas ficando mais conscientes disso, ou porque elas tiveram um insight e pensaram que era uma oportunidade de levar para as pessoas, ou porque elas viram essa demanda nas pessoas, nos consumidores, e rapidamente reagiram. As empresas não são, de qualquer maneira, também um reflexo do que os indivíduos estão enxergando para si? Elas são, mas o que eu não vejo é as pessoas terem essas atitudes para a sua vida como elas tiveram para os negócios. Os negócios viram essa oportunidade, a demanda... tudo bem, ela já vinha numa evolução, não é de hoje que se fala nisso, mas se aproveitou uma lacuna de mercado, um apelo para a saúde, uma necessidade de vitamina D para coibir os efeitos não sei do quê e tal. Então, as empresas enxergaram isso e puseram em prática. Eu acho que as pessoas tiveram tantas outras coisas em que pensar. Elas até foram os operadores disso, como você está falando. Eles foram os operadores dessas decisões. Mas na sua vida pessoal, a casa está uma bagunça, as crianças estão em casa, os pais estão afastados, os dois trabalhando em casa. Cara, eu percebi muitas pessoas com um excesso de stress. Porque eles tinham stress porque iam para São Paulo para o escritório e agora têm stress porque estão os dois em casa tentando dividir aquele mesmo espaço. E tem que limpar a casa, e quem tem filhos tem que estudar com os filhos, sim. Surgiram desafios que antes não existiam no dia a dia. E mudanças, não sei se você percebeu aí no seu condomínio, mas eu percebi no meu e em Alphaville, de uma forma geral, o que houve de vinda de pessoas de São Paulo, de apartamentos, morar em casas, não é? Que não aguentavam mais ficar dentro do apartamento com as crianças. Não é? Então, de novo, pessoas foram obrigadas a mudar para dar alguma qualidade de vida para a sua família, para as suas crianças, numa casa com algum espaço. E isso, de novo, gerou um stress, não é? Gerou um trabalho necessário para operar essas coisas. Não é? Então, eu acho que nós, como pessoas, sofremos um bocado. Talvez, daqui a pouco, a gente consiga se adaptar um pouquinho e repensar propósito e reorganizar a vida. Eu acho que muita gente sofreu muito este ano. Tem um comentário do Thiago Pereira, não sei se você já ouviu falar desse rapaz, né? Foi morar no Porto, não sei se você por acaso conhece o pai dele, o Adilson, pode ser que você não conheça, mas enfim. De qualquer maneira, o Ti está colocando aqui um comentário interessante. Ele fala que se a gente acredita que as empresas se adaptaram nessa linha que você falou, mais por conta da escala de negócios. E aí eu lembro, claro, do mundo digital a partir dessa pergunta dele. Talvez, mesmo tendo escala, se não houvesse a capacidade de uma resposta rápida e com capilarização através do mundo digital, talvez também essa adaptação não fosse tão simples. Então, eu não sei direito se Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Não sei se você já morava no Brasil na época dessa campanha, mas de certo você já ouviu essa expressão, né? Eu não sei se a digitalização já existia num grau mínimo, né, que permitiu que ela fosse acelerada e contribuísse com essa adaptação toda face à crise da quarentena e do isolamento, ou se ela foi rapidamente acelerada por causa da quarentena. Talvez um pouco das duas coisas. Mas me parece que sim, né? Se não houvesse uma possibilidade de escala, de adaptação e de espalhamento rápido disso, talvez não fosse tão fácil, né, essa resposta do mundo corporativo. Eu diria até mais sobrevivência do que escala. Porque se tudo tivesse normal, as empresas teriam seguido o seu rumo normal e os planos de 5 anos seriam cumpridos em 7. Como é normal. Como era no Como já aconteceu normal. em outras crises, né? Como a de 2008 e por aí vai. Era meio normal isso. Tal. Eu acho que a questão da sobrevivência é que é uma questão de chave. Que é uma questão chave, não é? Realmente, infelizmente, nós vimos vários restaurantes fecharem, várias lojas fecharem. Mas cada vez que fecha um restaurante, o outro que está pensando em abrir um restaurante tem um imóvel barato, mão de obra barata, clientes precisando de restaurante e ele com dinheiro para investir nesse negócio. Então vai abrir outro restaurante, não é? Então, essas mudanças baseadas nas oportunidades de mercado sempre vão acontecer. O que eu gosto de pensar, e eu não sei se você já foi ver uma cultura de cogumelos alguma vez, né? Mas às vezes nascem alguns aqui no meu jardim. Não sei se eu vou conseguir
fazer a ligação que você vai propor a partir do que eu vi aqui, mas vamos lá. Você sabe por que é que eles nascem? Do ponto de vista básico, tem matéria orgânica. Mas já tinha no mês anterior. Por que eles nasceram naquele mês? Os cogumelos só nascem, é um fungo, não é, que se desenvolve. Os cogumelos só nascem quando há stress. Os produtores de cogumelos, em determinada altura, batem nos tijolos preparado com cogumelo, né? Eles batem, eles viram ao contrário, eles regam demais, ou secam demais, eles criam stress naquela terra para os cogumelos nascerem. Então, todas as situações, porque também nós dizemos que todas as crises são momentos de oportunidade, não é? Porque é nesses momentos de stress que a mente humana tem um valor extraordinário e cria coisas que nós não íamos imaginar. Então, as empresas que estavam disponíveis para sobreviver, ou que precisavam sobreviver, ou que ainda tinham como sobreviver, elas correram atrás de outras ferramentas para sobreviverem. Várias encontraram plataformas extraordinárias de crescimento que não pensavam existir antes, que elas tinham negado a existência antes. Não foi só o dono da Blockbuster que negou a Netflix, não é? Quando foram oferecer para ele, ele disse, não, eu não acredito nessa coisa de streaming. Streaming não é o futuro. Esse não é o futuro. Então, não foi só ele que negou isso. Várias empresas no seu dia-a-dia acabam negando a inovação, o desenvolvimento, a evolução, porque estão confortáveis no seu ponto. Quando há stress, cara, é impressionante como surgem coisas novas. Então, muitas empresas criaram coisas novas, canais novos, por stress. Opa, eu vou morrer se eu não fizer algo diferente. E eu acho que esse é o grande atributo da mudança. De novo, essa criação de stress nas empresas gerou novidades extraordinárias. Mas eu acho que para os indivíduos talvez tenha sido um pouco assim, Jó. Eu vou ser menos empírico e vou falar mais de percepção aqui do meu lado do balcão, mas eu não sei se foi numa conversa contigo ou com alguém aqui na live ou em alguma conversa com tantas pessoas que eu falo todos os dias, mas em algum momento alguém me falou algo mais ou menos assim como eu vou dizer e eu só vou trabalhar aqui a ideia que eu refinei, que é a seguinte: de maneira geral, quem vinha numa toada, agora falando do indivíduo, das pessoas, quem vinha buscando evoluir em algum aspecto da vida, seja uma evolução mais científica, de conhecimento, ou especialmente uma evolução moral, uma melhoria humana mesmo, como tantas daquelas que a gente discutia, até o Gil entrou aqui agora há pouco, está falando, né, da teoria do estresse sadio, né, do eu-stress. Mas quantas vezes eu, você, o Gil, o Edu, a Salete, a gente se reuniu ali algumas vezes para falar de humanização, da importância, né, de olhar para uma abordagem mais humanizada. E quem já vinha com essa leitura, numa situação de estresse e de crise como essa, a despeito de todas as complicações, inclusive o próprio medo da morte, me parece que recebeu ali uma injeção de ânimo, ou no mínimo uma injeção de potência para continuar evoluindo. Porque olhou e falou, então é isso, né? O que adianta acumular tantos bens? O que adianta ter tanta medalhinha? O que adianta tantos aplausos, tantos troféus? Se em algum momento a gente pode morrer assim, do nada. E isso não significa o culto à morte. Significa a consciência de que a morte existe. Eu, por acaso, estou até talvez enviesado, porque estou lendo esse livro, A Negação da Morte, do Ernest Becker. Altamente recomendo você a ler esse livro, se você não o leu, claro. Foi uma recomendação do Fernando Cardoso já há alguns anos para mim. E é engraçado como ele complementa com um livro que você me deu e talvez nem lembre que me deu. Você me deu naquela caixa de livros que você deixou comigo um pouco antes de você ir morar em Portugal, há uns 4 anos. E nessa caixa tinha esta pérola aqui, né, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que eu acho que devia ser leitura obrigatória para todo mundo, assim, não vai poder mais comer enquanto não ler esse livro, né? Brincadeiras à parte, mas eu já tinha ouvido falar do Viktor, mas não com a profundidade que a leitura do livro dele, que depois a pesquisa mais forte dele traz, e a ideia dele de, entre a minha genética, que sim, determina algumas das condições que eu tenho, e o meio, que diz o que é que dá para fazer, existe um negócio chamado livre-arbítrio e sou eu que escolho o que eu vou fazer com isso e tal. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que quem já tinha escolhido que ia evoluir, tomou um empurrão para continuar evoluindo durante essa situação. E esses talvez sejam aqueles que aproveitaram. Mas aquele que já vinha
numa vertente de vitimização, de negação, de dizer que tudo é muito difícil, do coitadismo, do esperar que o governo faça, do dizer que, mas sabe, eu nasci para me ferrar, esse recebeu talvez o último empurrão também em direção ao abismo. Por isso que eu disse que era uma percepção, não era nada muito empírico, eu não tenho números, mas talvez para as empresas, que você disse que você viu mais movimento que para as pessoas, eu vejo desse outro jeito. Eu acho que, na verdade, as pessoas receberam uma injeção e um empurrão para a direção a qual elas já vinham tentando direcionar suas vidas antes da pandemia. E aquele que estava se direcionando para uma coisa de ficar aguardando que o divino ou que o vizinho resolvesse o seu problema, esses ficaram pelo caminho e viram o bonde passar. E aí perderam uma coisa importante, que as próprias empresas perceberam, né, uma oportunidade, que era o equilíbrio. Claro, ficar só também sonhando talvez seja perigoso. Ficar só reclamando é perigoso. É preciso ter equilíbrio. É preciso ter a vontade de sair do lugar, mas também saber que às vezes a gente tem limites. E este equilíbrio foi uma coisa que talvez tenha sido mais um legado que a pandemia... Eu não sei se ela deixa o legado do equilíbrio, Jó, mas ela deixa um grande legado para a oportunidade de realmente entendermos o que é equilíbrio. Tanto equilíbrio de tempo entre família e trabalho, equilíbrio do valor que eu dou para o dinheiro, mas do valor que eu dou também para a saúde, para a convivência entre as pessoas. O equilíbrio, como no próprio livro Arqueólogos do Futuro, que eu te cito, eu te conto aquela história, né, do dia que a gente fez aquele trabalho juntos na Dicico, o equilíbrio entre olhar para o futuro e planejar aonde eu quero ir, olhar sim para o passado e aprender alguma coisa com ele, mas equilíbrio significa também dedicar um bom tempo a estar no presente. Então, eu acho que equilíbrio, né? Mente, corpo e emoções. Não sei se você... Acho que você chegou a acompanhar, se não estiver enganado, a live que a gente fez com o Marcos Canteiro, o médico que fala que você vai viver até os 100 anos, né? E ele fala muito disso. Cara, se você também só cuida da saúde, do corpo, mas não cuida da mente, a mente pode deteriorar. Se você cuida da mente, mas não cuida das emoções, elas podem destruir o seu corpo. E se você só cuida do corpo e não cuida dos outros, é preciso ter esse equilíbrio, né? O Marcos falava muito isso. E, de novo, o equilíbrio entre ter propósito, mas também se adaptar, ser rápido nas reações, mas ter uma direção para onde ir. Acho que equilíbrio, e eu volto a insistir, já vou te passar a palavra, até para você dar boa noite para a Larice, que está dando boa noite aqui para a gente, vocês trabalharam juntos também na Dicico. Eu não acho que a pandemia está deixando necessariamente o legado de uma vida mais equilibrada para muita gente, mas está deixando uma oportunidade para olharmos para equilíbrio de um jeito realmente poderoso. Eu concordo. O fato das pessoas estarem mais em casa e conversarem mais com a família, em princípio, né? Tem pessoas também que estão mais nas redes sociais do que com a família, né? Mas eu acho que isso está despertando conversas, e daí as mudanças, e daí os interesses. Mas eu acho que nós estamos ainda um bocado assustados. Eu acho que a oportunidade está aí, sem dúvida, das pessoas entenderem que talvez as coisas não sejam tão etéreas quanto nós achávamos que eram. E, portanto, talvez seja bom eu realizar alguns sonhos pelo meio do caminho e aproveitar a caminhada em vez de querer chegar em algum lugar, não é? Então, aproveitar cada dia, cada momento. Então, talvez, tomara que isso seja despertado nas pessoas. O que eu percebi no mundo dos negócios, e especialmente nos negócios startups, nos negócios de grande impacto, de alto crescimento, é que todo mundo trabalhou demais. A oportunidade de não perder a crise, a oportunidade de realmente encontrar um lugar ao sol, a oportunidade de resolver um problema. Eu conheço startups que eram programas de estacionamento e que viraram programas de rastreio de Covid. Eu conheço startups que eram realidade aumentada para pôr o Papai Noel dentro do shopping e viraram rastreamento de distanciamento de pessoas dentro do shopping. Eu vi mudanças brutais. Não, mas peraí, conta essa aí de estacionamento, porque essa aí me parece ter uma pérola por trás dela. Como é que era? Uma startup de estacionamento e virou uma startup de rastreabilidade?
Então, a Parquio era uma startup de você reservar o espaço no estacionamento antes de você chegar. Então você sabe que vai daqui para algum lugar, você já reserva naquele, porque para não correr o risco de chegar lá e não ter espaço naquele estacionamento. Uhum. Então era uma startup de reservas de estacionamento. E ela virou uma startup de contagem de infectados de Covid. Então eles usaram uma parte da tecnologia e cadastravam as pessoas que tinham Covid ou que tinham suspeita e iam alimentando essa informação no dia-a-dia na mesma plataforma que antes tinha sido uma plataforma de reservas de carros. Quer dizer, uma coisa que não, à primeira vista não tem nada a ver uma coisa com outra, mas que foi muito útil em determinado momento, quando estava crescendo aleatoriamente, ou quase aleatoriamente, a quantidade de pessoas infectadas. E isso aconteceu igual com a realidade aumentada, que é só uma brincadeira de você ver um animal em 3 dimensões na sua sala, ou algo assim, e virou uma plataforma que com as mesmas câmaras, com a mesma tecnologia, conseguiu medir a distância entre pessoas que estavam dentro do shopping e, portanto, garantindo que não havia ajuntamentos. E isso foi usado para garantir o distanciamento. Então, tem várias situações em que muitas startups, para sobreviver, e algumas morreram mesmo, né? Startups baseadas em viagens, mesmo essa de estacionamento, ela não sobreviveu. Então, várias situações em que elas não sobreviveram, mas até elas se darem por vencidas, eu vi empreendedores trabalhando que nem uns loucos para encontrar uma solução, para encontrar uma saída, para encontrar algo que agregasse valor à sociedade num momento tão trágico e de tanta oportunidade como é esse, de um momento em que ninguém sabe o que fazer. Então, eu acho que este ano foi muito estressante para a maior parte das pessoas. Eu não consigo ver, é claro, você tem talvez um acesso a pessoas que buscam o seu propósito muito mais do que eu, mas no meu mundo de relacionamento, o que eu vi foi stress. Eu não vi calma, tranquilidade, pensamento no futuro, planejamento. Vi níveis de planejamento baixíssimos, como eu nunca tinha visto, porque realmente as pessoas estão muito mais pensando no curto prazo, não é? Porque, espera aí, ontem morreu um ator da Globo, hoje morreu outro, não sei quem vai morrer amanhã, quer dizer, as pessoas sabem, isso está acontecendo aqui do lado, não é? O vizinho, o primo da vizinha, da cunhada, quer dizer, as coisas estão perto, não é? Então, ou o negócio fechou, né, o restaurante aqui do lado, o meu amigo que tinha começado um projeto não aguentou, tiveram também situações não só de perdas de vida, o que já é talvez seja tragédia máxima, mas às vezes pequenas tragédias do cotidiano, como por exemplo um business que não aguentou ficar de pé, né, durante a crise. Então tudo isso vai dando uma sensação de finitude e, claro, bota algum medo nas pessoas. Então, em algum momento eu tentei trazer as pessoas para o centro, né? Para se focarem no seu propósito, para se focarem no seu porquê, para encontrarem outros comos e outros o quês, mas manterem o seu porquê e tal. E eu via que era muito difícil. Realmente foi um ano muito complexo para a maior parte das pessoas. Mas acho que aprendemos para caramba, né? Acho que, cara, o aprendizado, cara, é extraordinário, é inestimável o que nós somos capazes de fazer agora, que não éramos capazes de fazer um ano atrás, de uma forma geral, não é? Tanto nos relacionarmos desta forma, né? Como impactarmos pessoas em qualquer lugar do mundo. Eu acho que foi um ano extraordinário de aprendizado para a raça humana. Eu concordo com você, e quando você falou, por exemplo, do propósito, realmente não me recordo de ninguém ter me procurado assim, naquela coisa budista Danilo, mesmo com tudo caindo ao redor, né? Eu quero olhar para o meu propósito. Era muitas vezes uma busca, se não diretamente do tema propósito, mas era uma busca de uma direção, de um... Cara, eu preciso achar meu eixo de volta, eu preciso saber lidar com isso. Eu percebia a importância disso, mas durante uma crise, uma situação de desconforto. E aí tem duas coisas que eu anotei aqui, que eu vou tentar conectar com o que você falou, porque elas são muito significativas para mim. Uma live que eu fiz com o Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, e a proposta que eu fiz para ele era falar do agora, da importância de saber se conectar com o agora. Um pouco porque eu tinha acabado de lançar o livro Arqueólogos do Futuro, e um pouco porque eu fiquei pensando que se alguém realmente se conecta com o agora, apesar de muitas outras profissões também fazerem isso, é um músico quando ele está ali diante de 100 mil pessoas, 30 mil, 1000 que seja,
Se ele ficar pensando muito no futuro, cara, como é que será que vai ser o show de amanhã? Né? Será que amanhã a gente toca música tal ou tal? Ele não consegue tocar, porque ele está com 1000 pessoas, 10 mil, 100 mil, gritando ali, cantando com ele, tem o resto da banda que depende dele. E foi muito legal o papo, mas teve um momento, Jó, que ele foi levando a conversa para um outro lado, até se o André estiver nos assistindo aqui, ou se ele ver depois, André, não vou falar mal não, hein? Peraí que a história tem um final bacana. Ele começou a levar a conversa para outro lado, que eu falei, rapaz, ele vai fugir do tema. E sabe do que ele falou uma hora, Jó? Que ele percebia, nesse momento de pandemia, que as pessoas estavam tão preocupadas em resgatar as suas certezas, por conta, claro, da demolição dessas certezas pelo ano que foi 2020, que elas começaram a esquecer de sentir. Havia tanta necessidade, eu acho que isso já vinha acontecendo há muito tempo, talvez a Covid no primeiro momento acelerou isso. Elas têm uma necessidade, elas, incluem a gente, né, de definir as coisas para ter uma falsa ilusão, né, ou para ter uma ilusão de controle, que a gente perde a capacidade de sentir. Eu lembro de algum exemplo que ele deu, algo como, o cara vai tomar um vinho, em vez dele pôr o vinho na boca, ou ele vai tomar um copo d'água, porque às vezes a gente fala de vinho aqui como se todo mundo, né, também tivesse uma condição social extraordinária e financeira para tomar bons vinhos, mas ele vai tomar um copo d'água, vai tomar um refrigerante gelado, uma cervejinha, em vez de sentir o gelado, sentir o sabor, sentir o borbulho, não, o cara toma já, esse aqui tá com gosto de não sei o que, esse aqui tem gosto de grama molhada da Patagônia, esse aqui é de uma uva tanada. Cara, esquece um pouco, né? Abre mão de ter que definir, porque a definição também traz algum grau de controle, o controle traz, eventualmente, certezas, e apenas sente. E no primeiro momento, eu fui tentar controlar a conversa, e graças a Deus eu falei, não, pera, vamos ver onde vai dar isso aí. E ele tem razão, né? Como a gente precisa reaprender a sentir. Por exemplo, aqui nós estamos conversando e caiu a luz, né? No que caiu a luz, desligou o meu roteador e por N questões que eu nem sei explicar direito, meu celular não resgatou o sinal daqui de cima do roteador que está aqui do lado, que voltou, porque eu estou vendo no celular que ele pegou o sinal do roteador, mas o celular, no computador, perdão, que ele pegou o sinal do roteador, mas o meu celular não. Então, para mim, às vezes a sua imagem engasga um pouquinho, mas eu estou vendo que ninguém está comentando nada aqui e tal, pelo visto está indo. Cara, sente só. Curte, eu estou te escutando direito, eu estou conseguindo prestar atenção, só curte a conversa, né? Para de querer definir tudo, não, porque pode ser que não sei o que aí flui. E aí, finalizando esse speech, essa fala, eu lembrei de uma das conversas que a gente teve quando eu te falei com o Carlos e com o Felipe Ruggieri, pai e filho, foi uma situação até legal, assim, poder falar com os dois juntos, e que a gente resgatou também o conceito do E. Eu estava nessa também. Acho que você entrou, né? E a gente falava muito sobre... Cara, se teve uma outra coisa também que essa situação toda revisou em termos de valores, é que a vida não é ou. A vida é e. Não é ou o ano é bom ou o ano é ruim. O ano é bom e ruim. Tanto do ponto de vista prático, porque tem situações boas e ruins todo ano, quanto do ponto de vista de percepção. Como diz o Daniel Kahneman no livro e no estudo todo do Rápido e Devagar, what you see is all there is. Ele até usa uma sigla para falar isso. Aquilo que você vê é tudo que existe. Se você vai ficar olhando apenas para as coisas ruins, tá bom, vai ser um ano terrível. Se você vai olhar só para as coisas boas, vai ser um ano incrível, né? Mas que talvez não seja sustentável. Mas se você olhar para o todo, você vai ver que a vida é e. Foi um ano dificílimo e foi um ano incrível. Como talvez tenham sido outros anos também, só com uma intensidade um pouco menor, né? Talvez com menos extremos de coisas incríveis, como a velocidade com que nós reagimos a tantas coisas e descobrimos caminhos que a gente levaria 2 ou 3 anos ainda para descobrir, quanto foi terrível em desastres, em mortes, em medo, em estresse. Você tem razão, um ano brutalmente estressante para as pessoas, né? Mas se a gente conseguir aprender um pouquinho a lidar com a vida de maneira e não ou, mais includente e menos excludente, né? Eu tinha uma hora que o Thiago Pereira perguntou se toda essa situação que a gente estava falando de medo gera mais cicatrizes de batalhas ou medos incontroláveis. A poesia portuguesa já o contagiou, né? Tá vendo? Morando no Porto, ele já foi contagiado pela poesia portuguesa, cicatrizes de batalhas.
Eu não acho que é ou, eu acho que é e. Eu acho que gera cicatrizes de batalhas e gerou muito medo também. A questão só é o que nós vamos escolher nesse cenário. Aí eu volto para o fantástico Viktor Frankl. É isso, é o que temos para hoje. O que você vai escolher diante disso? O que o seu livre-arbítrio vai escolher? Porque até mesmo se a gente não escolher nada, a gente está escolhendo sim deixar que os outros escolham por nós, a todo momento, né? Então acho que até isso esse ano traz, ou mais do que o ano, né, o contexto traz de aprendizado. A vida é feita de e, não de ou, né? Mas tem alguns ex que faltam, né? Eu sinto falta dos abraços, pá. Eu sinto falta dos contatos, eu sinto... Cara, é impressionante como nos foi amputada uma parte que é fundamental da nossa vida em sociedade, da nossa vida em humanidade, não é? Que é o contato, que é o chegar perto, que é o tocar, que é o beijar, que é o olhar de perto, sabe? Que é o sentir. Não, pô, eu sou sinestésico pra caramba. Cara, tudo bem, a Ju é que paga, de vez em quando eu deve estar reclamando muito de ser abraçada, beijada toda hora. Cara, mas é impressionante como nós fomos amputados dela. Tomara que não vire hábito, e pode virar, porque nos habituamos tanto a cumprimentar assim, que vai que vira moda. Eu já odiava essa moda antes do Covid. Já havia uma mania, já havia gente que cumprimentava assim, e aí, tudo bem? Que eu achava, caramba, que coisa agressiva, não é? Uma mão contra a outra, em vez de uma mão abraçando a outra, né? E a gente se habituou mesmo, eu mesmo, às vezes fazia isso quase que por achar graça, né? O hábito do toca aí, né? Então, eu sinto o contrário. Assim, cara, por favor, não tirem a conexão. Não criem só o contato, né? Então, eu estou com algum receio que alguns hábitos acabem ficando. Da gente se cumprimentar menos, se beijar menos, se aproximar menos. E eu acho que vai ser uma pena para a conexão, não é, das nossas águas, não é? Nós somos 70% de água, então a minha água sente a tua água quando a gente se encosta, né? Então o nível, o ritmo cardíaco, a respiração, tudo isso se conecta. O cheiro, com nós. Né? Como o Andreas disse, o sentir o cheiro, às vezes, da pessoa. Quando nós estamos próximos. Então, eu estou com alguma preocupação de que nós viremos algo mais mecanizado, né? Que nós percamos um pouco essa humanidade do estar perto, do tocar, do pegar, do cheirar, do encostar, do beijar, dessas coisas todas. E isso é uma pena. Mas, Jó, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que a gente vive uma era de extremos, sim. Eu não lembro quem foi o autor, né, que falou que vivemos uma era de extremos. Não sei se foi o Habermas, ou não me recordo. Mas, de qualquer maneira, é um tempo de extremos e é um tempo de paradoxos. Né? Porque extremos, às vezes, são situações inconciliáveis e paradoxos, às vezes, são extremos que vão ter que conviver juntos. Né? A gente vive as duas coisas, mas numa época de extremos, a gente sofre quando o pêndulo vai para esses extremos, né? Mas o pêndulo vai para o extremo e uma hora ele volta. Eu acho que a gente está vivendo um momento de acomodação. O equilíbrio também vem do estresse. Né? Às vezes é o que você falou, eu preciso estressar para gerar oportunidade, da oportunidade vem o próprio filtro daquilo que vai ser útil ou não, e tudo isso tem o seu período de dor, tem o seu período de sofrimento também. O sofrimento, bom, vou citar pela terceira vez, o Viktor Frankl fala isso, quer ver? Eu estou até com o trecho selecionado, porque tem uma hora que ele conta uma história de um rapaz, o tal do Jerry Long, que perde, né, a mobilidade num acidente, bem no finalzinho do livro, e no final ele fala, será que isso significa que o sofrimento é indispensável à descoberta de sentido? De modo algum. Insisto apenas em que o sentido está disponível apesar do, ou melhor, através do sofrimento, desde que, como ressaltado em outra parte do livro, o sofrimento seja inevitável. Se evitável, o que faz sentido é remover a sua causa, porque sofrimento desnecessário é masoquismo e não ato heróico. Por outro lado, mesmo se a pessoa não puder mudar a situação que causa seu sofrimento, pode escolher a sua atitude. E eu acho que tem essa questão do extremo que faz a gente também olhar e dizer, mas a gente pode buscar um equilíbrio. Né? Mas talvez tenha que passar por esse extremo. O extremo do que eu tenho ouvido muito da história da lacração, né? Alguém que vai lá e diz algo que cala a boca de todo mundo, mas que daqui a pouco esse mesmo cara que lacrou é lacrado por outro que desmente e diz, mas teve uma outra vez que você também falou algo contraditório e aí agora eu te lacrei. E você fala,
Gente, mas peraí, agora, né, ver quem mais cala a boca do outro, a gente tem mais a que falar. Mas talvez precise passar por essa fase da lacração para a gente fugir de um outro extremo, que era o extremo do medo. Não pode dizer, o chefe falou, está falado, o chefe falou, obedece, o líder falou, cala e consente. Eu acredito muito nesses efeitos pêndulos, mas que trazem sofrimento. A Larissa está lembrando aqui as conversas com o presidente, dizendo que era muito bom, era muito humano, mas nem todo lugar tinha conversa com o presidente como você fazia na Tsico. Tinha lugares que a conversa com o presidente basicamente vinha por uma cartinha dizendo manda quem pode, obedece quem tem juízo. Talvez essa lacração, que em alguns momentos pode ser exagerada, ela talvez também esteja destruindo esse silêncio que era muito perigoso, muito tóxico, né, para usar uma outra expressão que se fala muito aqui. Mas até mesmo na questão da toxicidade também tem os exageros. Outro dia eu vi uma mensagem que brincava, como se fosse uma resposta, né, dizendo assim, ah tá, deixa eu ver se eu entendi. Então agora todo mundo é tóxico e quem está falando isso é o indivíduo que está julgando todo mundo. Né? Assim, tá, tudo tá certo, a gente tem que achar pontos de equilíbrio. Mas às vezes a gente tem que ir para o extremo de um ponto e para o extremo do outro para entender que nenhum dos extremos é bom. Às vezes faz parte, né, do processo de equilíbrio esse testar limites. Mas é sofrido. De fato, traz muito sofrimento em alguns contextos. E a verdade é que, de uma forma ou de outra, num ano mais calmo ou num ano mais nervoso, num ano mais previsível ou num mais imprevisível, nós continuamos a ser pessoas muito diferentes umas das outras, né? Com expectativas diferentes, com necessidades diferentes, com momentos de vida diferentes. Então, todas as idiosincrasias continuam aí vivas a todo momento, né? Então, até acho que num momento de sobrevivência a gente se junta um pouco mais, mas o que nós vimos de besteiras xenófobas e discriminatórias e de todo o tipo, sabe, num momento em que parecia que a união seria um valor maior e tal, nós vimos um montão de besteira, né? O jornalismo não é mais jornalismo, o jornalismo é crítica da realidade, quer dizer, não é mais a informação, é a crítica à situação. Quer dizer, não à toa surgiu uma expressão dieta da informação durante, ou pelo menos ela ganhou mais poderio, né, durante essa época de pandemia, que as pessoas percebendo que elas tinham que ficar um pouco longe, né, às vezes da informação, porque aquilo estava machucando, né, de tanto que aquilo era ácido, né. Então, e nós estamos vivendo num momento também que é muito estranho. Eu tenho muita dificuldade de abrir o Google ou as redes sociais ou coisa do género, porque cada vez mais eu percebo, constato que estão-me mostrando ali um mundo que foi feito para eu ver daquele jeito, daquelas coisas que eu quero ver, como eu quero ver. Então, as coisas que eu quero ver me aparecem mais, parece que todo mundo está falando daquilo que eu estou falando. Parece que o mundo é aquele círculo onde eu despertei o meu interesse. E isso me aparece não é, com muito maior volume e, portanto, quase mostrando que eu estou num mundo que foi feito para mim. Como o mundo é feito à minha imagem. Está tudo torto. Para nós termos uma noção do que acontece no mundo, não podemos ir mais nas mídias eletrónicas, porque as mídias eletrónicas estão completamente formatadas para cada indivíduo, de uma forma como nós nunca vimos. Então nós temos que voltar ao jornal e ao telejornal para vermos algo que serve para todos, embora, da mesma forma, a informação seja filtrada e a forma de a passar seja filtrada por alguns indivíduos que decidem o que é certo e o que é errado, mas pelo menos não é feita só para mim, quer dizer, pelo menos eu vejo algo um pouquinho mais aberto, quer dizer, vejo alguma coisa que eu não veria. Então nós estamos sendo bitolados, nós estamos sendo enfiados em canais cada vez mais estreitos daquelas coisas que nos interessam e cerceados daquilo que é o resto. Nós temos que fazer hoje um esforço enorme para apreender e perceber coisas que não estão no nosso cotidiano, no nosso dia-a-dia, porque tudo nos é levado a nos fechar naquele nosso mundinho. Cara, isso me assusta pra caramba. Eu faço um esforço danado para ver coisas diferentes. E não, vamos lançar uma campanha. Deixe uma caixa de livros para o seu amigo, mesmo sem saber que ele quer ler ou não quer ler. Porque ele vai descobrir alguma coisa extraordinária, como esse aqui, por exemplo.
Você pode não lembrar, não sei, cadê? Tá aqui, ó. Ju e Jó. Acho que você lembra desse carimbo, né? Tem vários amigos. Mas, tem assim, vários amigos com livros com esse carimbo. Eu tenho certeza que você pode, quer dizer, tenho certeza. Acho que você pode ter olhado para o livro e dito, acho que o Dan vai gostar desse livro, né? É um profissional da mesma área que ele. Claro, você não tinha certeza, eu não disse para você, olha, eu adoro o Viktor Frankl, se você tiver alguma coisa dele, me manda. E aí você, Google, robô do Google, mandou para mim. Já pensou em comprar o livro dele? Não, você pensou um pouco em mim, tinha o livro com você e fez uma assumption. Teve ali um insight. Acho que ele vai gostar. E foi extraordinário, uma das obras mais importantes que eu já li na minha vida, no mínimo, um dos 3 livros mais importantes que eu li nos últimos 2 ou 3 anos. E é isso, né? É sair um pouco da bolha. Acho que a tua provocação, o teu alerta é muito importante. Até porque nessa época de pandemia, Jó, e essa conversa, por exemplo, eu tive, acho que foi com a Priscila Teodoro, onde a gente vai falar de representatividade e de entender as diferenças culturais e sociais e como elas realmente afetam todos nós. A gente resgatou aquela frase que acho que foi dita pelo Rui Barbosa ou por um jurista que eu até cito no livro, mas não me recordo o nome dele agora, enfim, mas que diz que aos desiguais, tratamentos desiguais. Se nós não resolvemos isso durante a pandemia, e de fato não resolvemos, nós tivemos uma chance de olhar para isso como a gente jamais teve. Porque, por exemplo, eu lembro o dia que a Mafre me chamou para fazer uma live com eles e tal, o contexto era, as pessoas estão começando a voltar, né? Estava se abrindo ali um pouco do mercado, logo estava gerando mais sinistros, logo eles tinham que reforçar suas equipes para atender as demandas dos sinistros. Só que eles não podiam trazer todo mundo de uma vez e nem precisavam, e para saber quem eles iam trazer de volta, acho que era 1/3 mais ou menos da força de trabalho que estava em home office, precisava retornar. Eles tiveram que estudar a unicidade de cada pessoa e a sua família. Quem mora com esta pessoa, tem alguma pessoa idosa, tem alguém com uma comorbidade, a criança tem com quem ficar, não tem, etc. e tal. Eles tiveram que entrar a fundo no entendimento da realidade de cada colaborador, porque senão eles podiam chamar um colaborador do qual eles gerassem muito mais problema para a própria organização com o retorno desse colaborador do que mantendo ele em casa. Olha que interessante, né? Não foi pensado, tenho certeza que o vírus não ficou lá calculando, né? Acho que eu vou fazer uma bagunça aí na Terra para melhorar a capacidade das empresas olharem para os seus indivíduos. Mas é um desdobramento disso. Olhar para as pessoas a partir também das suas desigualdades. Como você mesmo disse, nós somos muito diferentes. As pessoas não são iguais. Então, eu acho que se a gente tivesse que olhar realmente com a vontade de aprender, e aí é que nós vamos entrar numa coisa que não se ensina, né? Que é vontade, atitude. Se cada indivíduo tiver vontade de tirar um aprendizado significativo de 2020, eu acho que algumas pessoas vão mudar talvez suas próprias vidas a partir desses aprendizados. Mas também se escolherem ficar ali dizendo, porra, foi um ano difícil, não foi? Foi. Porra, ferrou muita gente, não ferrou? Ou se ferrou. Cara, que estresse esse ano. Nem me diga. Mas não vai sair dessa conversa, né? Porque teve ano sim. Ano perdido. Ano perdido. Ano perdido, vou cortar do calendário. Já ouvi algumas dessas, né? Não, eu não quero desaprender nunca mais tudo que eu aprendi em 2020. A própria Lari, para finalizar aqui, eu vou parar de tagarelar para te escutar também e a gente poder encerrar. A Lari falou, ela deu um puxão de orelha aqui em mim e disse, poxa, eu lembro quando você resistia à tecnologia. Você, Jorge, então nem pode fazer comentário sobre isso. Né? E agora, olha só, eu até agradeço ela, uma palavra linda, ela fala, e olha só que bacana, né? Você agora conectando tanta gente de tantos lugares diferentes numa única conversa. Sim, né? Acho que esta é a graça de entender que o mundo é e não ou. Né? Não é ou eu uso a tecnologia ou eu não uso. Não, eu posso usar em alguns momentos e posso em alguns momentos optar por não usar. Mas também não usar o tempo inteiro é um extremismo tanto quanto viver conectado o tempo inteiro. Acho que eu também fui buscando meu equilíbrio, né, no uso disso e tem tanta coisa que eu vou ter que aprender a usar impressora 3D, a usar drones, a usar inteligência artificial. Bacana, né? Foi mais um aprendizado que esse ano trouxe e como eu consegui exponenciar, né, o meu trabalho com isso e ajudar tanta gente. É um ano singelo e muito doido. Para as estatísticas ele vai ser uma loucura,
né? Como é que é? Tira 2020 aí do histórico dos últimos 10 anos que ele distorce tudo. E ao mesmo tempo, ele é parte da realidade, né? É o que se apresenta, é o que está se apresentando para esse ano. Para muitas coisas é fora da curva, mas é impressionante a adoção da telemedicina. Fazia 5 anos, eu tenho um investimento numa startup de telemedicina, faziam 5 anos que nós estávamos tentando aprovar a tecnologia. Se aprovou em 2 semanas, sabe? Por que é que não se aprovava em 5 anos? Por lobby, por desinteresse, por falta de visão, por medo, por um montão de coisas. Então, foi realmente um passo extraordinário. Então, realmente é um ano inesquecível, é um ano para comemorar muitos avanços e, de novo, e também para chorar umas quantas perdas e uns quantos retrocessos que nós tivemos. Mas talvez um dos anos mais né, da história recente. Incrível e dolorido. Fantástico e amedrontador, né, que acelerou muitas conquistas positivas e detonou e demoliu muitas certezas e algumas delas que trouxeram muita dor. É um ano realmente como talvez poucas vezes se viu nos últimos 50 anos. E ainda há algumas oportunidades. Né? Eu disse para uma amiga no começo do ano, que antes de sabermos da pandemia, né, que este ano de 2020 algumas empresas deixariam de adotar as famosas 8 horas de trabalho porque não fazem nenhum sentido. Lembro de você falar isso, sim. Então nós ainda temos algumas oportunidades nesta coisa do home office ou office, como é que isso vai movimentar. Esta coisa dos 8 horas de trabalho que foi criado lá no Fayal e no Ford, não faz nenhum sentido. Ninguém precisa trabalhar 8 horas por dia para ser produtivo. Então, talvez precisasse, quando havia um abuso de colocar pessoas trabalhando 14 horas por dia, pagar uma miséria para elas morrerem, né, de tanto trabalhar. Hoje em dia, talvez não precise nem 8. Então, tem toda uma discussão que talvez este mundo louco ainda gere discussões que estariam ocultas por muitos mais anos se tudo fosse normal, não é? Então, esta normalidade talvez desperte ainda discussões que nós nem pensámos ainda ou pensámos só levemente e que podem ser destravadas agora, não é? Eu já falava desde o ano passado que nós vamos voar em carros voadores em menos de 5 anos. Isso cada vez está mais certo. Não é? Várias coisas que estavam muito longe estão pertíssimo e cada vez mais perto. Então, tem muita discussão para ser feita sobre possibilidades do futuro que não é tão longe assim, é o futuro daqui a pouco. Então, acho que a oportunidade de manter as pessoas discutindo isso é muito grande. Bom, isso vai fazer com que, então, ou a gente vai ter que fazer novas lives, ou se a live não for mais o formato que a gente queira fazer ano que vem, vamos fazer podcast. Se não é podcast, é sei lá o que vai ser. Ou seja, tudo isso só me diz que a gente ainda vai ter que conversar muito. Eu tenho muito para aprender, para sugar de você e transformar e multiplicar. E acho que este movimento é um dos grandes presentes da vida. Além, claro, às vezes, quando vem uns mimosinhos assim, que também fazem toda a diferença. Jó, cara, dava para ficar, como eu escrevi até num dos comentários que eu fiz antes, numa das postagens que a Tati colocou lá, dava para ficar umas 10 horas aqui conversando, e aí, de verdade, dava mesmo, porque você tem um repertório de vida, coisas que você viveu no mundo organizacional, coisas que você viveu em viagens que você fez. Acho que eu também me coloquei à disposição da vida um par de vezes aí, um par de dúzia de vezes, e também adquiri um bom repertório para alguns temas, para outros eu adquiri perguntas. Eu vinha dizendo para minha esposa o ano passado que, talvez eu tenha dito isso para você, não sei se você vai se recordar, mas disse também para o meu orientador na psicanálise que pela primeira vez na vida, e eu acho que isso também tem a ver um pouco com a idade, um pouco com tombos que a gente vai tomando, mas também, né, momentos que a gente se ergue, que eu me via com muito mais perguntas do que respostas, né, na minha vida desde o ano passado. Um pouco por arrogância também, buscava essas respostas, ou queria já oferecê-las até para, né, já me defender e tal. Acho que tem a ver com uma série de questões. Mas que era muito interessante. Num primeiro momento elas me amedrontavam e num segundo momento elas me libertavam. Né? E eu me vejo realmente com muito mais perguntas do que respostas. Mas já não são mais perguntas cuja ausência de resposta me atordoa. E sim, são perguntas que
eu sei que em algum momento talvez a resposta venha, algumas virão, outras não. E acho que esse ano também foi um ano que abriu muitas perguntas, mas não respondeu todas elas. E tudo bem, nós vamos ter que aprender a viver com algumas respostas de algumas perguntas e com algumas perguntas que não terão respostas. E acho que algumas delas, se a gente responder, a gente marca uma outra conversa em algum outro formato, seja lá qual for, para a gente concluir juntos. Cara, eu só tenho a te agradecer por tudo, não só por esta live. Por aquele dia na varanda em que você disse que o meu problema é que eu não tinha problemas. Vou contar essa história até eu ficar gagá, eu vou contar essa história. Olha, eu tenho falado algumas vezes também que tudo bem não ter todas as respostas. Tudo bem, viva com essas dúvidas durante algum tempo, não tem problema. Então é isso. Então você está no caminho certo. Não tem coisas que não têm resposta agora, não tem problema. É isso aí. Gente, obrigado. Bom, tanta gente aqui, Gil, Lari, a Fernanda entrou também, quem mais? Bom, o Thiago, que entrou lá desde o comecinho. Legal. Muito legal. Bom, a Ju também, que nos acompanhou aqui. Bom, agradeço toda a galera. Peço desculpa aí por inevitavelmente vou esquecer alguém. Né? O pessoal da família Nobre que entrou, a Beth, a Arquitetura, a Kátia, enfim. A Kelly Conde está aqui também. Bom, enfim, Pilão, Ivan Pilão. Jó, muito obrigado. Dá um beijo na Ju aí por mim. Tenho certeza que em breve a gente vai trocar esse beijo, esse abraço pessoalmente, tudo na hora certa. Mas mais uma vez, muito bom, cara. Eu tenho certeza que quem assistiu e quem assistir depois vai tirar uma série de insights daqui e vai fazer também as suas reflexões, as suas transformações, como sempre. Obrigado, viu, querido amigo? Um grande beijo, uma excelente sequência de semana para vocês. Igualmente para você, prazerzaço estar com você e que bom ver alguns amigos por aí nos escutando. Pena que não dá para ouvir todo mundo e juntar essas coisas todas, ainda temos essa limitação. Quem sabe, daqui a pouco a tecnologia cria uma forma de nós possamos juntar 30 avatares, né? Imagina, tivesse uma roupa, tipo daquelas de surfista, mas que conforme eu abraço o avatar que eu estou vendo no óculos, a própria roupa me aperta também aqui, e se não é um abraço de verdade, é pelo menos o sentimento de um abraço, e o cérebro vai soltando a química que tem que soltar, eu não duvido de mais nada. Valeu, Jó. Grande para todos. Grande beijo. Beijo para todos, pessoal. Obrigado até aqui. Feliz ano novo para todo mundo. Uma excelente transformação aí de 2020 para 2021, que não vai mudar um monte de coisa, que vai continuar igual e vai mudar mais um outro montão, né? Que a gente cada vez mais aceite o E. Valeu, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. Até já. Boa noite. Valeu.